homem precisa se consultar com um urologista? Quando você deve fazer o seu exame de próstata? E se você tratar um câncer de próstata, será que você pode ter vida sexual normal? Se você tem essa e outras dúvidas, fica até o final desse episódio, que eu trouxe 2 especialistas que vão ajudar a esclarecer tudo isso pra gente. Esse é o Barra Life Talks. E só para lembrar, é um podcast criado para levar até você conhecimento de qualidade e inovações em saúde e bem-estar. Não sei se você já sabia, mas novembro é o mês mundial da prevenção e combate ao câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber 2 grandes especialistas que trabalham diariamente atendendo homens. Estou aqui com o Dr. Antônio Tavares, que é médico urologista da Androlife. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Obrigado. E também vou chamar para essa conversa, para esse episódio tão especial, o doutor Pedro Abreu, que é médico oncologista na Oncoclínicas. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é meu e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo, sejam homens ou mulheres, vão poder se beneficiar muito do conhecimento de vocês. Então, muito obrigada pela generosidade de trazer conhecimento que pode salvar vidas, né? Os homens costumam ser muito resistentes. Falo pelos homens da minha família, falo pelos meus amigos, falo pelas pessoas, os homens que eu ouço quando faço as minhas palestras. São muito resistentes a fazer consulta. Primeiro, quero que vocês depois me digam se essa é uma percepção ou se é assim mesmo. E não é à toa que a expectativa de vida média dos homens é menor do que a das mulheres, né? Nós, mulheres, temos uma expectativa média de vida de 79, enquanto os homens, 72, 7 anos, fazem bastante diferença, né? E vocês, como homens, foram para o caminho oposto, e que bom, foram para o caminho da saúde. Conta um pouquinho para a gente, cada um na sua especialidade, como é que vocês adotaram a medicina e foram para essas especialidades especificamente. Quem começa? Bom, começa então, Pedro. Eu desde novo, eu sempre tive uma tendência assim, a seguir a área médica, uma coisa que eu gostava, mas dentro do período ali de faculdade e tal, a gente roda no internato em diferentes especialidades, né? E dentro desse universo, a urologia, ela, para mim, assim, é a área que a gente mais tem a parte cirúrgica e mais tem a parte clínica também. Então, na dúvida entre uma área ou outra, eu fiquei na urologia. Eu achei realmente, assim, nesse ponto de vista, ela traz muita oportunidade, tanto na área cirúrgica quanto na área clínica. E só para esclarecer, um urologista não atende somente os homens, né? Perfeitamente. Isso é bom, porque nem todo mundo sabe. Porque, na verdade, tem-se aquele conceito de que o urologista é o ginecologista do homem, né? Mas a urologia, ela pega tanto a parte urinária quanto a parte reprodutiva masculina. E dentro da parte urinária, cálculo renal, problemas relacionados à bexiga, tudo isso está dentro do escopo da urologia, né? Sim. Pedro, me conta a sua história. Não, eu, na verdade, né, sempre, desde criança, pensei em fazer medicina porque meu pai já era médico e eu vi aquilo, né, comum, né, na família, a gente encontrar, ver o familiar, pai médico, mãe, alguém, né, se inspirar ali na profissão. Então, eu já vinha de um avô farmacêutico do interior que era meio que uma espécie de médico também, né? Muitas vezes você não tinha acesso aí no passado à medicina, enfim, e no interior, então acho que já tinha um pouco desse DNA. E aí eu optei por fazer medicina desde muito cedo. Nunca foi uma pressão. E durante ali nos anos da faculdade sempre tive muita dúvida qual especialidade ia seguir, acabei também mantendo uma especialidade clínica como meu pai, mas na área de especialização acabei mudando para oncologia porque durante a clínica médica eu me sentia mais útil em situações em que eu via a necessidade do paciente em querer fazer aquele tratamento. Então, e aí eu tinha um colega meu que foi fazer oncologia também e aí me despertou o interesse porque é uma área que eu senti que eu poderia ser bem útil, entendeu? E aí realmente hoje eu me sinto bem realizado e é um prazer porque poder ajudar, né, pacientes em tratamento do câncer, sem dúvida nenhuma.
Bacana. Antônio, vou começar com você. E, assim, normalmente a gente faz vários episódios em que a gente traz os desafios da mulher como pauta. E, às vezes, a gente recebe, poxa, faz um episódio para os homens. Vocês não vão falar para a gente? Então, hoje a gente vai focar mais, e até em função do Novembro Azul, nos homens, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, começar bem lá no ponto zero. O que é próstata? Para que serve? E como é que o câncer atrapalha ou impacta o funcionamento da próstata? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, muitos homens não conhecem especificamente o que é a próstata, né? Na verdade, a próstata ela é uma glândula que fica localizada bem na saída da bexiga, junto ali do reto, né? A parte posterior da próstata é muito junto do reto. É por isso que o toque retal permite você avaliar o contorno da próstata. E parte da uretra, ela começa passando por dentro da próstata. Então, a função dessa glândula, basicamente, é produzir parte da secreção que vai fazer parte do líquido seminal, que vai compor o líquido seminal. Então, quando o homem ejacula, 30% daquele líquido, mais ou menos 35%, vem das secreções da próstata. E no que isso é importante? Esse líquido está super relacionado à proteção e à capacidade ali de gerar energia e nutrientes para os espermatozoides, que vão ter que fazer esse processo de migração, né? Eles saem do corpo, vai ocupar uma área dentro do aparelho reprodutor feminino para poder seguir seguir o caminho ali para buscar o óvulo. Então, assim, a próstata ela tem uma função essencial na nossa parte reprodutiva, né? E muitas vezes desvalorizada no sentido de que a gente tem pouco conhecimento sobre essa glândula tão importante, tão especial. E como o câncer afeta essa área especificamente? Bom, o câncer de próstata, na verdade, assim, nas fases iniciais, dificilmente você vai ter alteração de função prostática ou você vai ter algum sintoma específico relacionado ao câncer de próstata. Mas nas fases mais avançadas da doença, aí sim você pode ter problemas como obstrução do fluxo urinário, você pode ter obstrução da próstata, que por ela ser bem na saída da bexiga, isso pode infiltrar a área ali onde os ureteres drenam a urina, podendo causar problemas renais. Pode causar questões de dores na região pélvica, dor ejaculatória, mas nenhum desses sintomas ele é específico do câncer de próstata, mas geralmente presente nas fases avançadas, né? E nas fases iniciais, dificilmente você vai ter sintoma relacionado a essa doença. Ou seja, o homem pode já estar em processo de desenvolvimento do câncer sem ter qualquer indicativo de que isso está acontecendo, né? Sem qualquer indicativo de sintoma, né? De sintoma. Mas através desse rastreio, dessas atitudes preventivas, né, você consegue detectar precocemente nessa situação, sem sintoma, né? Sim. E, Pedro, a gente sabe que uma das formas de ter o diagnóstico é através do exame de toque, mas é extremamente importante, mas não é a única forma de se fazer o diagnóstico nos dias atuais, né? Temos alguma nova tecnologia que ajude nesse processo do diagnóstico? Sim, Márcia, a gente tem o PSA e o toque retal ainda são, né, métodos importantes nesse rastreio, e aí depois o Antônio pode até compartilhar dessa opinião, mas ultimamente, né, a ressonância multiparamétrica da próstata é um método muito importante para você conseguir identificar lesões em fases iniciais, precoces principalmente, e também até em situações em que o próprio toque retal não permite, né? Não só pelo acesso, porque o toque retal ele vai permitir o acesso só a uma região da próstata específica, mas também lesões muito pequenas. E eventualmente, né, até mesmo você poder auxiliar na biópsia por fusão, né, uma biópsia que você consegue fazer de forma mais precisa, permitindo um diagnóstico de formas mais graves, né, de tipos de câncer de próstata que vão ser mais, como se diz, mais clinicamente relevantes, entendeu? Então, você consegue ser mais preciso também através desse método.
Entendi. E aí vou voltar em você, Antônio, porque você já antecipou um pouco alguns dos sintomas, mas queria que você pontuasse de novo. E uma dúvida que até minha, a gente sabe que tem alguns tipos de câncer que são mais agressivos, que o tempo entre o diagnóstico e o desfecho, às vezes, é muito curto. Dá para a gente falar sobre isso? O câncer de próstata, ele é considerado mais ou menos agressivo ou não tem essa colocação? O câncer de próstata, ele tem uma diversidade de apresentação e de agressividade grande. Você tem uma tendência a ter tumores mais agressivos em pacientes mais jovens, né? Paciente ali com 50, essa faixa de 55, 65 é onde você costuma ter as doenças mais agressivas, né? Que evoluem com mais rapidez. Tem estudos que mostram que pacientes acima de 80 anos, né, principalmente estudos de necrópsia, né, eles avaliam que mais de 80% dos homens acima de 80 anos vão ter câncer de próstata. Então, assim, existe aquela fração dos pacientes que vão ter uma doença mais indolente, mais suave, né, que vai ter uma evolução mais lenta. E o grande desafio hoje é justamente você conseguir diferenciar qual paciente vai ter uma doença que vai ter essa evolução mais agressiva e qual, a princípio, você poderia ter uma conduta mais expectante, acompanhar de perto esse paciente. E hoje, como o Pedro falou, a gente tem recursos, né, que permitem você individualizar mais esse tratamento, esse acompanhamento do paciente, né? Então, a ressonância é um recurso que ajuda nessa tomada de decisão, porém, quando a gente fala assim de população em geral, as duas ferramentas principais que a gente tem, como o Pedro também destacou, é justamente o toque e o exame do PSA. São ferramentas que ajudam a gente a fazer esse acompanhamento. E isso, Márcio, que eu gostaria de destacar, que, na verdade, não adianta o paciente ir lá e tirar um retrato, fez um exame de PSA, fez o exame do toque, está tudo bem, não preciso mais voltar, eu só vou voltar daqui a 5 anos. Na verdade, quando a gente faz esse cuidado da prevenção, principalmente essa prevenção secundária, né, de você tentar identificar um problema nas fases iniciais. Isso exige um acompanhamento. Então, a grande questão, o grande valor desses exames é justamente você poder fazer esse acompanhamento, podendo mapear individualmente como é que está o comportamento daquele paciente. Entendi. Eu posso até fazer uma pergunta? Antônio, em que situações você acha que você costuma utilizar ressonância na sua prática, assim, para os pacientes, ressonância multiparamétrica? O Pedro falou uma coisa importante aqui, que é assim, quando você faz o exame do toque, existe uma região que é muito evidente de você conseguir identificar ali ao toque, que é justamente a zona da próstata que é mais comum de aparecer nódulos, tumores. E quando você toca ali, o nódulo ele aparece como se fosse um caroço, uma área mais endurecida. Mas existem áreas da próstata, o ápice da próstata que fica muito junto à bexiga, que a gente não tem alcance. Então, você faz um toque, está normal, mas aquele PSA começa a mostrar um comportamento diferente, começa a ter um aumento, e esse é um paciente candidato para a gente poder fazer um estudo de ressonância. Lembrando o seguinte, às vezes esse PSA ele pode ter subido também, Pedro, por outras razões, né? Um paciente que tem uma prostatite crônica, por exemplo, ele pode ter um aumento do PSA, porque inflamou, e depois a gente até pode falar um pouquinho o que é o PSA, sim, mas não necessariamente vai ter nada a ver com a questão do câncer de próstata. Nem todo PSA aumentado significa que o paciente tem câncer de próstata. Isso é ótimo você esclarecer, porque a gente hoje tem o hábito de pegar o exame, olhar e fazer o quê? Vai no Google pesquisar. Aí você sai apavorado, você não sabe se volta no urologista, se vai no psiquiatra e pede o remédio, né? Então, é muito, muito importante fazer essa diferenciação para que as pessoas possam, os homens que estão nos ouvindo e também as mulheres possam entender que existem muitas questões que podem estar envolvidas, não necessariamente um câncer especificamente. Se você permitir, Márcio, eu vou só colocar um pouquinho assim, essa função do PSA. Claro. Né? Na tua primeira pergunta, se a gente estava falando exatamente que a próstata ela tem essa função reprodutiva muito importante. E o que acontece? A secreção que a próstata produz, ela é responsável por assim, manter aquele aspecto mais gelatinoso do líquido seminal. E quando você tem
a ação do PSA, o PSA é uma substância que somente a próstata produz, é exclusiva da próstata. O nome significa antígeno específico da próstata, né, o PSA. E a função dele é desfazer essa gelatina justamente depois do tempo que permitiu o espermatozoide a fazer a migração ali durante a reprodução, né? Então, assim, existe o mecanismo da ejaculação, esse sêmen vai ficar ali junto ao colo uterino, nesse estado gelatinoso, para dar tempo dos espermatozoides migrarem ali pelo colo uterino. E depois o PSA atua, causando, então, a liquefação desse material. Então, assim, a próstata saudável precisa ter PSA. É esperado que o PSA esteja ali. Sim. Mas qualquer condição que afete a próstata pode impactar no PSA. Então, assim, uma hiperplasia de próstata pode aumentar os níveis de PSA, uma prostatite, como a gente falou, e o câncer de próstata. Então, assim, ele não é um exame específico do câncer de próstata, mas é um exame bastante útil nesse rastreio. Entendi. Quando eu estava preparando esse episódio, Pedro, eu vi alguns números que são realmente assim, bem impressionantes, né? Segundo pesquisas do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, quase 72 mil homens vão receber o diagnóstico de câncer de próstata num período de 3 anos, que foi contado de 2023 a 2025. E aí, dá para a gente dizer se o câncer de próstata está mais relacionado a fatores genéticos, a fatores do ambiente, do estilo de vida, algum tipo de trauma? A que ele está relacionado? Se é que a gente consegue dizer isso hoje. Isso é muito importante, né? Porque o que a gente vem observando nas estatísticas nos últimos anos e a perspectiva dos próximos anos é um aumento da incidência do câncer de próstata. Em contrapartida, a mortalidade, a gente vem conseguindo, né, ter até um controle e a perspectiva de redução. Nos Estados Unidos até tem um controle melhor, mas isso, né, o câncer de próstata em si, está muito relacionado à própria idade do paciente. Então, a gente tem um aumento do diagnóstico ali a partir dos 60, 65 anos. Também história familiar, então, pacientes, né, que têm parentes de primeiro grau, pai, irmão, né, ou irmãs com câncer de mama, então também existe essa relação, fatores genéticos, então alterações de mutações como no BRCA, que é muito falado, muito comum em câncer de mama também, estão atrelados ao desenvolvimento do câncer de próstata. E, né, talvez não de forma tão clara, mas a gente sabe que fatores, né, de estilo de qualidade de vida, então você ter uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável, então, através de alimentação equilibrada, quanto menos processados, melhor, atividade física regular, isso tudo pode impactar e minimizar o risco de desenvolver um câncer de próstata no futuro, entendeu? Então, né, não tem um alimento específico se você vai conseguir prevenir com certeza de ter um câncer de próstata no futuro, mas sem dúvida nenhuma, de uma forma geral, o que eu costumo falar para os pacientes é isso, tentar evitar processados, ultraprocessados, alimentação saudável, atividade física regular. Né? E se você tem algum familiar, fazer os exames preventivos de forma mais precoce. Você pelo menos conseguir diagnosticar isso de forma mais inicial. Então, isso aí já é um ponto de atenção. Se você tem algum familiar com histórico de câncer, né, fica aqui o alerta do Pedro, que é procurar um médico para fazer todos os procedimentos, todo o protocolo necessário para investigar, para tentar rastrear isso aí. E você falou uma outra coisa também, Pedro, e eu vou direcionar a pergunta para o Antônio, que é sobre a mortalidade. Né? Um outro número que eu encontrei, que me deu até mais esperança, de que 90% dos casos que são identificados em estágios iniciais são passíveis de cura. No entanto, tem um outro número que mostra que a cada 34 minutos, um homem morre por câncer de próstata. E aí eu fico assim, 2 números que são um pouco contraditórios, tem alguma coisa errada. Por que é que a gente tem uma perspectiva de cura, um percentual tão alto, mas, por outro lado, um número tão grande de mortes? Vamos dizer assim, essa contradição, eu acho que tem muito a ver com primeiro, o acesso ao atendimento. Eu acho que a gente
na nossa realidade aqui, falando de Brasil, né, a gente é um país muito heterogêneo, então você tem áreas com grandes centros, com grande estrutura, que esse acesso ao sistema de saúde, seja pelo SUS ou pela rede suplementar, ele é maior, e você tem áreas de grande carência desses recursos. Então, como a gente falou, esse acesso ao médico, esse acesso ao urologista, esse acesso aos exames do PSA, essa avaliação regular, ela não é igual para todos, né? Existe uma questão que eu acho que é a barreira ainda do preconceito. Exato. Obviamente, a gente observa que no consultório essa barreira tem diminuído de forma bem progressiva. Eu acho que a própria comunicação que a gente vê hoje, né, assim, inclusive esse trabalho que a gente está fazendo aqui, traz ali mais informação e as pessoas realmente despertam mais o interesse. Sem dúvida. Mas ainda tem pessoas que têm aquela ideia bastante antiga, né, de que não vou fazer exame, não estou sentindo nada. E é o que a gente começou a falar aqui no início da conversa, né? Assim, e não vai sentir mesmo, né? Porque assim, se a intenção é você fazer um diagnóstico precoce, não espere ter sintomas. Sim. Né? É uma coisa que eu falo, eu sempre pergunto, mas eu não estou sentindo nada, por que eu tenho... Será que eu estou doente mesmo, né? Mas então, é exatamente esse é o momento de você receber o diagnóstico e fazer o tratamento, que é onde você tem a maior possibilidade de curar. Eu sempre ouço homens falando assim, não vou no médico não, Márcia, não vou no médico não, doutora, porque se a gente for no médico procurar a doença, a gente acha. E é a ideia, né? Eu sempre falo, não importa qual diagnóstico vai vir, importa que ele venha rápido, para que você tenha tempo hábil de implementar algum tipo de intervenção e de perseguir a cura. Se você chegar lá na frente, você já está sentindo, aí o negócio já está um pouco mais complicado. Então, faz antes, né? Não precisa esperar dar ruim completo, assim, para buscar um atendimento médico. E existe, exatamente dentro do que a gente está falando, existe às vezes um confundimento muito grande por parte, não é a maioria, mas por parte de alguns, assim. Mas eu fiz meu exame, todo ano eu venho fazendo exame e agora descobri isso. Mas por quê? Eu falei, é por isso, né? Ela vai acontecer, o fazer o exame não vai prevenir você a desenvolver. Na verdade, vai permitir que você diagnostique, né, de forma precoce e aí sim faça um tratamento mais eficiente. Com certeza. Eu acho que o homem tem também a cultura do autocuidado ainda muito embrionária, né? A mulher, normalmente, ela está querendo dar conta de um monte de demandas e, às vezes, ela não tem tempo de ir ao médico, mas ela é menos resistente. Então, a coisa do autocuidado para a mulher, ela vai por um outro caminho, né? E o homem, é como se isso não fizesse muito parte da mentalidade, né? Isso é muito interessante, Márcia, porque, assim, a mulher... Inevitavelmente, quando ela entra na puberdade ali nos 13, 12, 13 anos e começa a menstruar, é cultural. A mãe já leva no ginecologista, Exato. Já vai ter ali uma questão de manter um cuidado, né? E o homem não tem isso, né? Ele passa a adolescência, idade adulta, se bobear só vai no médico quando tem algum problema. E isso a Sociedade Brasileira de Urologia tem tentado, de forma bem legal, assim, mudar isso, trazendo ali um foco também na saúde do adolescente, né? Então, justamente tentando trazer esse homem jovem para dentro do consultório para você avaliar as coisas que são pertinentes à idade, né? Questões de varicocele, questões relacionadas ao desenvolvimento sexual, enfim, a questões do testículo, né? Uma idade que é delicada para câncer de testículo. Sim. Mas já quebrando esse tabu e trazendo ali um novo tipo de comportamento, né? Que certamente isso vai ter mais impacto lá na frente, né? Essa naturalidade do homem buscar o médico, eu acho que vai ser muito mais facilitada com essas atitudes aí. Até para outros médicos depois, né? Até para outras especialidades, sem dúvida nenhuma, vale a pena. É normalizar, né? E a médico, assim como para as meninas, como você bem trouxe, né, Antônio? E para os meninos. Então, duplamente aí a importância do papel dos pais, né? Mães e pais mesmo, já criarem esse hábito, essa cultura nas crianças e nos adolescentes. Trazer uma naturalidade para o que é natural, né? São mudanças naturais que ocorrem, e nem sempre os pais têm condições, vamos dizer assim, de informação mesmo para poder acolher esse adolescente ali nessa fase, e às vezes você ir no médico, você consegue criar uma ponte importante ali, né? Exato. Agora,
Uma vez que foi feito o diagnóstico, de fato, o homem apresenta um quadro de câncer de próstata. Como é que é feito o tratamento, Pedro? E como é que vem sendo feito há décadas até aqui? E hoje a gente tem inovações, tecnologias que estão mudando a forma como se trata esse tipo de câncer? Sim, na oncologia, de uma maneira geral, a gente vem vendo uma revolução no tratamento do câncer, né? E no câncer de próstata, ainda bem que também a gente observa isso. Nos últimos anos, eu acho que Antônio também pode até depois concordar, né, ali ou não, a gente vem vendo um avanço grande da cirurgia robótica. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, é um método super importante no papel do tratamento do paciente com câncer de próstata. A radioterapia, ela também é um tratamento fundamental ainda nesse processo. E aí a gente fala, faz radioterapia há muito tempo, já se faz, mas hoje em dia também evoluiu. Então você tem uma tecnologia mais avançada que permite você ser mais conformacional e tratar mais específico aquela região, minimizando efeitos adversos, entregando mais dose naquela região, né? E ambos tratamentos curativos, né? A própria cirurgia robótica permite para o paciente a melhores desfechos, então em relação à incontinência urinária, potência, risco de sangramento, uma série de coisas que vão permitir. Então, todo esse avanço tecnológico, exames de diagnóstico por imagem, a gente falou de ressonância, né? Então, tudo isso permite você otimizar o tratamento do paciente e sem dúvida nenhuma, curar melhor e impactar também em morbidade, né? Em efeitos adversos ali do tratamento, possivelmente pode levar. O Pedro, o que eu acho interessante, assim, peculiar no câncer de próstata, é que até para aqueles quadros que você não tem mais, vamos dizer assim, um objetivo curativo no tratamento, você tem um arsenal de opções, né, desde bloqueio hormonal, e que ajuda a manter uma qualidade de vida longa para esse paciente, né? Então, assim, diante do universo oncológico, né, o câncer de próstata, óbvio que se você pudesse evitar totalmente, ou que consiga ali identificar em fases precoces. Mas naqueles casos em que a doença já é mais avançada, ainda assim você tem muito recurso, né? Diferente de outras patologias. Né? A gente, com o avanço de todas essas tecnologias e até o tratamento sistêmico, né, hormonal, medicamento oral, né, permite até em casos mais avançados ou localmente avançados você obter ótimas respostas e possivelmente até curar, né, esses pacientes. Então, ainda que às vezes a cirurgia não é possível, a cura é possível também. E assim, e cada tratamento, né, é importante a gente ressaltar que cada tratamento vai depender de vários fatores. A idade do paciente, comorbidade, o estadio que aquela doença, né, o estadio que o paciente recebeu o diagnóstico da doença. Então, né, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, tudo bem. Todo o tratamento tem que ser compartilhado de forma multidisciplinar entre os médicos, com o paciente, mas existe todas as ponderações também, porque às vezes alguém fez um tratamento X, o outro Y, enfim, isso é importante a gente diferenciar, individualizar o tratamento, isso permite, né, ser mais assertivo também. E até ao contrário, né, às vezes a pessoa não procura esse diagnóstico, pensa, não, conheço uma pessoa que fez tratamento X e ficou super mal, eu não quero passar por isso, e aí isso faz com que ela não busque o diagnóstico para não ter que se submeter ao tratamento. No entanto, como vocês estão trazendo aqui, primeiro, nem todo tratamento, né, nem todo protocolo vai ser cirúrgico. Talvez o homem não precise passar pelo procedimento cirúrgico, porque outras formas, né, outros protocolos têm avançado e dado conta, muitas vezes, no sentido de chegar até a cura sem precisar da intervenção. E se precisar, tem aí grandes chances ainda de cura através da cirurgia, principalmente com o recurso da tecnologia, como o Pedro trouxe aqui, da cirurgia robótica, né? Quer complementar mais alguma coisa, Pedro? Não, eu acho que em relação a isso, né, eu vejo como a cirurgia ainda como um caminho super importante, né, dentro do paciente atingir a cura e só que também de forma complementar. Você tem a radioterapia, que muitas vezes pode ser complementar à cirurgia ou primariamente também curativa, né? Então todas essas combinações de tecnologia permitem a gente ser bem efetivo e ter sucesso no tratamento. Entendi. A gente teve um outro episódio em que a gente falou sobre câncer de mama, né, na ocasião do Outubro Rosa, e a gente trouxe uma paciente, uma sobrevivente do câncer, contou uma história linda, e a gente falou muito de como
como o diagnóstico chega para a mulher, como é que a mulher reage? E aí eu queria trazer a pergunta agora para vocês. Como é que o homem reage ao diagnóstico do ponto de vista psicológico? Ele guarda aquilo, as 7 chaves em segredo? Ele conta para um amigo, para a mulher ou para o companheiro, para a família? Como é que é o comportamento do homem? Eu tenho uma história até para resumir o que eu ia falar. Outro dia veio um paciente, ele tinha feito uma cirurgia, ele não era nem aqui do estado do Rio, não. Ele fez uma cirurgia e veio para poder ver assim, questões em relação à ereção, pós-operatório. Ele já tinha uma função erétil ruim, piorou após o tratamento. E aí ele veio por conta disso. E aí, nessa conversa ali, né, a gente conversando sobre essa dificuldade do homem realmente assim compartilhar aquela situação, dele poder acolher aquela situação. E aí ele me comentou o seguinte, que ele fazia na casa dele um churrasco todo final de semana, ele com o compadre dele, todo final de semana ele fazia churrasco. E aí ele descobriu que estava com câncer de próstata, só falou para o filho e para a esposa porque ele tinha que operar. Não falou para esse compadre. E aí o compadre ligando para marcar o churrasco, ele, não posso. E ficou enrolando já no pós-operatório. E o compadre falou, cara, tem alguma coisa errada com esse cara, vou lá ver o que está acontecendo. Aí quando chegou lá, de surpresa, né, porque ele não queria que o compadre fosse visitar, ele não queria nem falar. Aí o compadre fala, o que está acontecendo? Não, pô, tive um problema aí, tive que operar e tal, não sei o quê, e operei o câncer de próstata. Aí o compadre virou para ele, levantou a camisa e mostrou a cicatriz. Eu também operei. Quer dizer, o compadre não tinha falado para ele, ele não tinha falado para o compadre, e ele entrou naquele buraco ali, né, naquele mundo de ficar sozinho, de se isolar. E aquilo para ele ali na hora que ele pôde trocar aquela informação com esse amigo dele, tirou um peso das costas dele. Com certeza. E isso eu acho que é um problema assim que a gente tem que trazer a discussão, porque assim, um tema desse é importante porque primeiro que o câncer de próstata ele é comum, ele não é uma exceção, né? Então a gente tem que estar alerta a isso aí. É o câncer sólido mais comum no homem no Brasil. Então, a gente tem que estar alerta a isso aí. E a gente entender que assim, isso é um processo que, assim, ao longo da vida, muitas pessoas vão passar por essa dificuldade. No entanto, muitas dessas dificuldades são transitórias, né? Essa questão que a gente estava comentando da dificuldade de ereção e tal, você tem N recursos para poder melhorar isso. Mas é muito importante esse olhar para a questão emocional, né? Para o homem, essas questões ligadas à virilidade, ligadas a... O homem, quando faz um tratamento de próstata ou uma cirurgia de próstata, ele pode, dependendo da cirurgia, no caso do câncer de próstata, que você remove a glândula inteira, esse homem não vai mais ejacular. Então, são coisas que dentro do universo masculino, justamente por essa falta de naturalidade, desde lá da adolescência, de trazer para a gente, né, no dia a dia, isso como coisas naturais, trazem muito essa barreira, né? Então, hoje, eu acho que a importância desse movimento do Novembro Azul vem muito ao encontro disso, né? Você trazer uma naturalidade maior a essas discussões, a essas questões. E, assim, o legal, como você destacou aí do Outubro Rosa, né? As mulheres têm isso muito mais... eu acho que o acolhimento é maior, né? E eu acho que o homem ele precisa realmente assim buscar mais esses espaços que eu vejo que estão sendo cada vez mais ampliados, né? E a própria sensibilidade dos médicos, né? Do oncologista, do urologista. É muito comum, Pedro, não sei se você repara isso, quando a gente vai na consulta você pergunta como é que estão as coisas, como é que está essa parte e tal, e muitas vezes o paciente, quando ele se sente um pouquinho mais à vontade, é que ele fala, doutor, mas a parte sexual não está legal. E aí no finalzinho da consulta, aí, quer dizer, seria uma outra consulta, mas eu digo, é uma coisa que o médico hoje ele já está muito mais atento a isso. Então você já pergunta. Exato. E aí, como é que está? Como é que está em relação a isso, aquilo, para poder justamente... tirar dele, né? Ele já facilitar, ele poder compartilhar e a gente poder ajudar de forma mais rápida, perfeito, né? Sem dúvida. Porque assim, tem uma frase que eu acho interessante que fala assim, ó, fama de rico, pegador e valente ninguém desmente, né? Mas ali no consultório, você está ali para resolver os problemas, né? Para buscar uma solução. Então, assim, não é
o consultório não é um lugar para você ficar bonito na foto. É para você dizer onde é que as coisas estão difíceis, onde é que tem os problemas, para a gente poder justamente buscar uma solução melhor. Sim. Para você também, a sua percepção também é essa, Pedro? Sim, eles têm muita dificuldade ainda em compartilhar, né, com os colegas, com os amigos, com a família, suas histórias. Mas eu observo que talvez, assim, não sei se é a impressão sua também, Antônio, existe uma pequena mudança assim, nesse comportamento. Apesar de ser muito frequente, eu tenho outros pacientes também que muitos compartilham. Até, às vezes, um operou com fulano, foi tratar não sei aonde, eu indiquei não sei o que para ele. Então, eles vão indicando também, às vezes, quando, né, eles se abrem mais, né? Até indicam o tratamento, indicam pessoas. Então, eu acho que isso vem melhorando, mas campanhas como essa servem para poder desmistificar isso e ajudar, né, na informação, que eu acho que é uma série de fatores aí que acabam atrapalhando, né? E o homem realmente não tem esse hábito de querer procurar, de querer realmente essa vontade, né, de querer se cuidar. Então, diferente da mulher totalmente no Outubro Rosa ali, que tem todo um movimento, uma mobilização, né? Sem dúvida, a gente tem que... Essas campanhas servem para ajudar nesse sentido. Ô Pedro, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Realmente, assim, a gente observa uma mudança de comportamento que eu vejo bem positiva, ainda inicial, mas sim, eu vejo, assim, pacientes mais jovens chegando e falando, eu vim para fazer o exame do toque. Assim, às vezes não tem nem idade, mas é porque o cara já está ali antenado, já está querendo saber, com esse olhar preventivo, né? De repente, numa mudança de geração, né, que tem vindo aí, que a gente, né, tá vendo e tudo, eu acho que pode ser nesse sentido uma coisa positiva, né? Vamos aproveitar e falar qual é a idade recomendada para que se faça o exame pela primeira vez. Assim, de forma geral, a maioria dos protocolos, a própria Sociedade de Urologia recomenda que a partir dos 50 anos você faça de forma, assim, não é fechado, assim, a todo ano tem que fazer, ou a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, isso aí é muito individual, mas que você regularmente faça o exame do toque e do PSA. Existe a questão que o Pedro levantou, que assim, quando você tem um histórico familiar, um paciente que já tem ali um fator de risco maior, você tende a antecipar isso para os 45 anos. 45. E aquela coisa, né, gente? Adulto faz o que tem que ser feito. Se é bom, se não é bom, não importa. Importa é o resultado disso, né? Então... Márcio, uma coisa interessante é que, assim, isso são as recomendações, mas, assim, nada impede que um paciente com seus 40 anos que queira, não, doutor, eu queria saber quanto está meu PSA, eu queria saber se está tudo bem com a próstata, porque, como a gente falou, a próstata, ela tem outros comemorativos. Às vezes o paciente pode ter uma hiperplasia, pode ter um aumento da próstata. Sim. Então, o foco não é exclusivamente em cima do câncer de próstata, da saúde, em geral, ali da gente, sem dúvida. É isso. Na família do meu pai, acho que todas as pessoas morrem de câncer. Meu pai teve câncer no pâncreas, minha tia de mama, meu primo, que fez isso, escondeu, a gente, tá internado, 1 semana depois faleceu. Como assim? Estava doente? Eu falei com ele falou que só estava com infecção na garganta. A família do meu pai inteira tem câncer. Então, sabendo disso, eu já estou aqui me preparando para fazer os exames de DNA, de não sei o quê, para tentar descobrir, porque se existe tecnologia, gente, e a gente tiver acesso a essas tecnologias que podem mostrar a tendência de você desenvolver, não quer dizer que você vai sacramentar, olha, você vai ter câncer porque todo mundo teve. Não, mas tem uma tendência aumentada? Não tem? O que dá para fazer para, de repente, se prevenir? E aí já vem até uma pergunta. Você falou sobre alimentação, né? Nutrição influencia nessa fase que a gente está tentando prevenir e também para quem já teve o diagnóstico de câncer? Sim, Márcia, a gente, como eu disse anteriormente, né, de uma forma geral, acho que é importante a gente tentar manter uma alimentação saudável, que a gente faria para a questão cardiovascular, então evitar realmente alimentos processados, rico em fibras, alimentação rica em fibras, frutas, vegetais e atividade física regular. E, né, isso, sem dúvida, vai te prevenir de uma série de questões, não só câncer de próstata, né, como de uma forma geral de outros tipos de câncer e também menor risco cardiovascular. Né, então, de uma maneira geral, são esses, né, não tem uma fórmula mágica. A gente queria uma pílula hoje em dia, né, tem muita coisa de suplementação e tudo mais, mas a gente quer uma pílula mágica para tentar
evitar de ter algum problema no futuro, né? Então, mas na verdade a fórmula é aquele caminho mais difícil, é a alimentação equilibrada e atividade física. Eu gosto muito de um dado estatístico que mostra que o lugar que você menos tem câncer de próstata e outros tipos de doenças também é geralmente ali Sudeste Asiático, China, Japão, e é onde você tem justamente uma alimentação mais equilibrada, você tem mais atividade, você tem um estilo de vida desde sempre, né, que preza por esse tipo de conduta. E onde você mais tem é justamente Estados Unidos, é onde você tem um consumo de gorduras industrializadas, carne processada, como o Pedro bem falou. Então, assim, são coisas que é nítida a diferença, né? Então, quando a gente fala em prevenção primária, né, é evitar que apareça. Realmente, esse olhar ali para o hábito... E a estimativa nos próximos anos dos Estados Unidos é de aumento em torno de 50% no diagnóstico, né? Então, assim, obviamente é um país que produz muito dado, né? Então, dados de outros países faltam, na verdade, mas a expectativa de aumentar a incidência. E as pessoas estão vivendo mais. Estão vivendo também, mais, né? Envelhecendo mais. Isso daí, sem dúvida, também está atrelado ao maior número de diagnóstico. Entendi. Sim, como a gente diz, né? Quanto mais a gente vive, mais tem tempo de... Aí complete a frase, de desenvolver doenças ou de, se você se previu antes, quem sabe viver uma vida mais longa, porém também com maior potência, com maior qualidade de vida, né? Agora, a gente respondeu 2 das perguntas que eu fiz no início, né, na abertura do episódio. Falta a gente responder a que todo mundo deve estar ali esperando para saber. Então, depois de um tratamento para o câncer de próstata, dá para ter uma vida sexualmente ativa, normal? A pessoa corre o risco de ficar estéril, o homem corre o risco de se tornar impotente, de desenvolver incontinência urinária, algum tipo de problema no intestino? Bom, o tratamento do câncer de próstata, ele nunca vai melhorar a atividade sexual do paciente, nesse sentido, de grau de ereção, enfim. No entanto, 2 coisas que eu queria destacar. Primeiro, assim, a questão anatômica, né? A gente sabe que os nervos que são responsáveis pela ereção peniana, eles passam muito próximo à próstata. Anatomicamente é muito próximo. E isso, como o Pedro destacou, a cirurgia robótica, ela traz essa possibilidade de você ter uma maior preservação dessas estruturas, né? Então, a preocupação na cirurgia é realmente com a questão da dificuldade ali de manter a ereção. Para o paciente que já tem uma função erétil ruim, a tendência é piorar. No entanto, para o paciente mais jovem, que tem uma função erétil normal, esses recursos ajudam muito nessa preservação. Existe uma série de recursos que não só para o paciente do câncer de próstata, mas para o paciente normal, que enfrenta alguma dificuldade, alguma doença crônica, alguma questão que impeça ali ter uma atividade sexual normal. Existem recursos hoje bastante eficientes, né, que vai desde comprimido oral, uso de injeção para ereção, a própria prótese peniana. Isso é uma coisa interessante, que quando surgiu o Viagra, ali no final da década de 90, o pessoal que implantava a prótese peniana tinha essa ideia de que ia diminuir a procura pela prótese peniana, e pelo contrário, aumentou, porque as pessoas passaram justamente a botar o assunto na mesa, né? Você trouxe ali uma nova possibilidade de sexualidade, de atividade sexual após uma certa idade, e que aquilo ali trouxe esse movimento, e hoje em dia você tem muito mais busca pelo implante de prótese. Então, assim, isso é só mais um dos recursos que existem, né? Em relação à questão da esterilidade, é muito importante que você colocou, Márcia, que é o seguinte: primeiro, a gente tem visto mais detecção de câncer precoce, pacientes mais jovens. Então, assim, uma forma de você preservar a fertilidade desse homem também é você congelar esse sêmen antes da cirurgia ou antes de uma radioterapia. Antes do tratamento, Porque você garante ali a possibilidade de ter um espermatozoide viável, congelado. Porque quando você remove a próstata, você obrigatoriamente esse paciente não vai ter mais como ejacular.
Então, isso é uma coisa que, às vezes, na correria do diagnóstico, a gente acaba esquecendo de orientar essa possibilidade do congelamento. É importante, mas é porque acaba sendo uma população também que, geralmente, apesar de ser cada vez mais precoce, mas já tem uma prole constituída também, né? Então, muitas vezes, acho que é por isso também que isso não é tão abordado, mas não é uma demanda diferente do paciente que tem um câncer de testículo, que geralmente tem 20 anos, né, vai fazer uma orquiectomia, é diferente totalmente daquele paciente que tem um câncer de próstata mais avançado, na idade mais à frente, que já tem filhos, enfim, que dificilmente vai ter, né, pode ter, todo mundo pode, obviamente, mas não é tão comum ter um desejo de querer constituir uma família depois dessa idade. Então, talvez seja por isso também que não é tão abordado, mas sem dúvida nenhuma é um caminho. E uma outra coisa que você levantou é a questão da incontinência urinária, né? Isso é uma coisa que pode trazer também constrangimento, limitações ali durante a própria relação sexual. Tem paciente que porque assim, o orgasmo e a ejaculação são fenômenos diferentes. Mas que ocorrem geralmente juntos. Então, esse paciente ele não vai mais ejacular, mas ele vai ter o orgasmo. E, nesse momento, é muito comum pode acontecer de ter um pouco de perda urinária. Às vezes, o paciente se adapta, usa um preservativo, enfim. Existe muito conhecimento hoje na questão da fisioterapia pélvica, que ajuda muito a recuperar a força dessa musculatura do assoalho pélvico, que ajuda nesse controle da continência da urina. Para casos mais severos, existe o recurso do esfíncter de uretra, uma coisa que é pouco falada, mas assim, existe um dispositivo que você implanta ao redor da uretra e ele oclui a saída de urina, e quando o paciente quer urinar, você aciona aquilo ali por dentro da bolsa escrotal, fica um dispositivo ali, um botãozinho que se aperta e libera a urina. Então, assim, existem vários recursos que hoje em dia, assim, a gente tem disponível. Nem todos são acessíveis para todo mundo, mas assim, os recursos estão cada vez mais sendo criados e trazidos aí para a população. A fisioterapia é muito importante, né? Principalmente ali depois da cirurgia, naqueles meses iniciais, para poder evitar realmente. E tem um detalhe, Pedro, importante, que é o seguinte: isso que a gente falou, que o paciente tende a ter um impacto emocional importante do diagnóstico, do tratamento, ele tende necessariamente a ter menos interesse sexual, né? Ele entra num quadro ali mais introspectivo, enfim. E é fundamental para esse paciente, às vezes o paciente não tem nem parceria para ter relação sexual, mas assim, é muito importante o estímulo da ereção nesse paciente, porque o pênis ele é um órgão que foi feito para ter esse movimento de expansão. Se esse paciente fica muito tempo sem ter ereção, ele vai gerar uma fibrose nessa estrutura. Você já removeu a próstata, então você já removeu ali uma estrutura da uretra que traz uma retração. Então, se esse paciente fica muito tempo sem estimular esse mecanismo de ereção, de expansão, você pode ter uma fibrose com atrofia do pênis. E aí, dali a 1 ano, quando o paciente já está mais estabilizado, dali a 6 meses, esse tempo ele pode ser, não tem volta. E aí você realmente perde tamanho do pênis quando você não estimula isso precocemente. Então, hoje em dia, tem sido muito valorizado essa atenção à saúde peniana pós-cirurgia. Não é nem a saúde sexual, é a saúde peniana, porque é um órgão que precisa desse estímulo. Entendi. Então, você usar bomba de vácuo, você usar medicações para estimular, mesmo que o paciente não tenha contato sexual, é importante nesse sentido, né? Isso hoje em dia está sendo cada vez mais esclarecido, né? E cada vez mais entendido, né? Ou seja, tem aí uma série de recursos possíveis, né, que vão ser adotados de acordo com cada caso, cada homem, né? Agora, eu imagino também, me corrijam até se eu estiver errada, mas que muita coisa possa vir até do emocional. De repente, fisicamente, a estrutura ali foi preservada com uma cirurgia robótica, o desdobramento do tratamento foi ok e o homem percebe que o desempenho, às vezes, de repente, não consegue alcançar, né, ter a ereção e tal. Isso pode ter muito a ver também com o estado emocional da pessoa, certo? Pode acontecer? Assim, o nosso corpo, ele
é uma máquina toda complementar, né? Então, realmente, a parte psicológica, ela está atrelada a isso. Mas você tem, sim, um impacto mecânico aí na anatomia. Mas você trabalhar o psicológico, eu acho que é fundamental para na recuperação, nesse processo de recuperação, nesse entendimento do paciente, nesse processo, em aceitar, em se dedicar também todo ao processo de tratamento posterior à cirurgia. Então, eu acho que a parte psicológica vem mais nesse sentido também, entendeu? De poder em compreender e se dedicar aos tratamentos subsequentes que ele vai ser necessário ser submetidos, né? Então, a própria fisioterapia e todo o processo posterior para permitir lá na frente, uma coisa que ele vai colher lá na frente não instantaneamente, né? Então, ele não vai ver instantaneamente aquele resultado ali. Então, a psicologia ajuda muito nesse sentido, a meu ver. E no tratamento do câncer de uma forma geral, a psicologia é fundamental, né? Todos os aspectos, né? Tem que estar da cura, nessa questão toda, não só na parte sexual, no caso da próstata, mas em todo o aspecto também emocional que envolve a sensação de risco de vida, e que muitas vezes, ainda bem que quando diagnosticado precocemente no câncer de próstata, o paciente vai ficar curado, então é importante ele ter esse esclarecimento, mas tem gente ainda que, mesmo vendo um exame positivo ali, do resultado bom, e ainda fica muito apreensivo, que é normal, que a gente compreende, mas trabalhar a psicologia nesse processo ajuda muito no tratamento subsequente dele. E como é que vocês fazem todo esse processo? O paciente chega para você lá na oncoclínica, como é que acontece? O que vem depois? A gente tem um tratamento, a gente tem acompanhamento psicológico lá, então isso ajuda também os pacientes, mas muitos já têm indicações ou acompanhamento de alguém da família, então assim, a gente sempre reforça esse acompanhamento, e fazer regularmente os exames, e todo o tratamento. Então, também manter o contato com o urologista, o contato com o oncologista, isso daí vai ser fundamental ali nesse processo subsequente. E é muita conversa mesmo, eles realmente confiam bastante na gente, isso é muito, muito interessante. E aí, através dessa conversa do consultório, é realmente mostrar para eles a importância, de às vezes fazer o acompanhamento psicológico, o tratamento, fisioterapia, que também muita gente não quer fazer. Então, isso é algo que eles vão vendo no dia a dia ali, que vai se desenvolvendo, e a gente vem vendo realmente dados bem positivos nesse sentido. Muito bom. Muito bom. Para mim, foi um episódio muito esclarecedor, muitas coisas aqui que eu também não sabia. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os homens e também para as mulheres que estão assistindo a esse episódio, principalmente até... Se vocês puderem falar um pouquinho sobre como abordar essa situação, Se eu tenho um amigo, se eu tenho um companheiro, se eu tenho um pai, um filho, pessoas que talvez não tenham ainda feito o exame ou que talvez estejam manifestando algum tipo de sintoma, mas que não buscaram. Como puxar esse assunto com a pessoa, com o homem, no caso? Bom, só fechando aquela última questão que você levantou, e que o Pedro estava comentando aqui, eu acho que assim, é fundamental a gente diferenciar o que é doença do que é doente, Então, assim, às vezes a doença, você tem ali os recursos para tratar, mas se o paciente abraça muito esse diagnóstico e se sente doente, isso vai trazer outros problemas, E, enfim, eu acho que a grande contribuição, a grande facilidade que a gente tem para trazer esse assunto, para trazer essa conversa, para poder estimular, é justamente tocar no Novembro Azul. Eu falo assim, olha, o mês de novembro está aí, já foi fazer seu exame, como é que está essa parte em relação à saúde da próstata, já fez o seu PSA, já foi no urologista, ou para o paciente que já está em vias de tratamento, ou já começou o tratamento, se já voltou para fazer a revisão também no oncologista, porque esse acompanhamento é muito interligado, do urologista com o oncologista. Então, e é interessante porque o paciente se sente mais confiante, ele se sente mais protegido ali, e ele caminha melhor nesse processo. Mas eu acho que a grande dica que eu daria é justamente pegar o gancho do Novembro Azul para poder puxar. E uma coisa importante assim, que a gente vê muito, geralmente nessa época do ano, é muito comum as mulheres ligarem para marcar consulta, para poder. Isso aí já é uma coisa que a gente está vendo até com mais comum nesse período do ano, Não, minha mulher que marcou, minha filha que marcou. Então, assim, é importante essa participação, porque é uma forma de romper essa barreira,
Isso vem mudando, né? Mas é comum, né? A esposa acompanha o paciente e às vezes ela toma mais a iniciativa de todo o processo ali do que ele mesmo, né? Mas eu acho que de mensagem é isso, é não esperar ter sintomas para procurar, né, ajuda, procurar o urologista, realmente a partir daquela idade, 45, 50 anos, fazer os exames de rotina, ter o seu urologista de forma regular, é a forma melhor de você se prevenir, entendeu? Então, não precisa você esperar ter algum sintoma, que a gente tem muito isso, né? E aí, realmente, pode ser um pouco tarde, né? Então, o ideal é realmente já, de forma precoce, assintomático, procurar o urologista para poder se consultar. Excelente, ou seja, estamos no Novembro Azul, mas quem assistir a esse episódio fora desse mês não precisa esperar o próximo Novembro Azul, muito menos os sintomas chegarem para buscar um médico. Bem lembrado. Não é isso? E como é que os homens podem marcar uma consulta com vocês? Tem rede social? Como é que encontra vocês? Aqui no Barra Life, a gente tem a nossa clínica aqui, se chama Androlife. O nome já facilita bastante. Aí dá para achar no Instagram, dá para achar também pelo site androlife.com.br e vai ser um prazer estar ajudando aí quem precisar e vier buscar ajuda aí. Eu trabalho no Coclínicas, então a gente, né, temos atendimento aqui na Barra, em Ipanema, em Botafogo, e encontra a gente lá no site, né? A gente lá tem acesso, vai ter toda uma orientação como atender e agendar a consulta. Perfeito, Antônio e Pedro, muito obrigada por todos esses esclarecimentos e as mensagens que vocês trouxeram aqui para a gente nesse episódio hoje, super especial, super importante. Acho que é um conhecimento que salva vidas. E se você gostou desse episódio, se você conhece algum homem que precisa saber sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje, encaminha para ele esse vídeo, curte aqui e segue a gente também no perfil do Instagram, @BarraLifeMedicalCenter. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.